Olá, este é o seminário da disciplina de Arquitetura de Computadores 3 e o nosso tema é Eficiência Energética em Arquitetura de Computadores. Em 1965, o engenheiro e cofundador da empresa Intel, Gordon Moore, fez uma previsão em uma entrevista para uma revista de eletrônicos. Tal previsão ficou conhecida como Lei de Moore. Ele disse que o tamanho de transistores e computadores deveria diminuir aproximadamente pela metade a cada ano. Como transistores são componentes essenciais para alterar o desempenho computacional, a lei acaba prevendo, inclusive com a precisão assustadora, que a capacidade computacional está sendo dobrada a cada 2 anos. Atualmente, os transistores já estão na escala de tamanho de nanômetros, e à medida que seu tamanho se aproxima do tamanho de átomos, em breve iremos atingir o limite da miniaturização. Assim, como seria possível continuar aumentando o desempenho computacional? Como não podemos diminuir mais o tamanho dos transistores, teremos que dobrar o tamanho dos computadores, assim a gente dobra a capacidade deles. Mas novamente iremos esbarrar em um problema antigo. Componentes eletrônicos não são eficientes quando desempenham seus papéis. Ao chavear transistores, ocorre uma grande perda de energia em forma de calor. E além disso, temos que evitar que a temperatura se eleve ao ponto de danificar os componentes. Para isso, mais recursos de energia são gastos em sistemas potentes de resfriamento. Aumentar a capacidade computacional inevitavelmente gera um aumento considerável no consumo de energia. E para amenizar esse impacto, existe uma combinação de técnicas atacando diferentes fontes de consumo de energia de sistemas computacionais, visando uma maior eficiência energética. Uma das técnicas é a do Dynamic Voltage and Frequency Scaling, que ajusta dinamicamente a frequência e a tensão do processador com base na sua carga. Por exemplo, quando a demanda do processador está baixa, esses parâmetros são reduzidos, gerando uma economia de energia. Em situações de alta demanda, o processador retorna os níveis máximos de tensão e frequência, garantindo um melhor desempenho. O impacto dessa técnica é muito visível em dispositivos móveis e data centers. Existem técnicas de chaveamento essenciais para a redução do consumo de energia, como por exemplo a do clocking gate, que o sinal de clock é interrompido em partes de circuitos que não estão sendo utilizados ativamente, impedindo que esses transistores alterem o estado sem necessidade. Essa abordagem é muito utilizada em processadores multicore, onde diferentes núcleos podem estar ativos ou ociosos. Já na técnica de power gating, é desativado completamente a limitação elétrica de blocos que não estão em uso. E diferente do clocking gating, ao eliminar o fornecimento de energia elétrica, você também elimina a possibilidade da energia ser dissipada pelos transistores. Essa dissipação de energia pode ocorrer devido a vazamento de corrente nos transistores, que é uma característica intrínseca da construção do componente. O movimento de dados entre processadores e memória é um dos principais consumidores de energia em sistemas modernos. Focando nisso, temos duas soluções. A do Near Memory Processing, que consiste em posicionar um processamento de memória aos módulos de memória, reduzindo a distância física, assim consequentemente a latência e o consumo energético associado à transferência de dados. E o In-Memory Processing, que ocorre a integração da funcionalidade de processamento diretamente nos módulos de memória. Assim, elimina completamente a necessidade de transferências externas para operações simples, resultando em ganhos significativos de eficiência e assim de performance energética. Com o paralelismo, temos soluções importantes no quesito de eficiência energética. Os processadores multicore apresentam um avanço significativo na busca por uma eficiência energética, permitindo que sistemas computacionais dividam a carga de trabalho entre múltiplos núcleos de processamento, de maneira otimizada, assim reduzindo o tempo necessário para completar o trabalho e, consequentemente, reduzindo também o consumo de energético em geral. A programação paralela é uma abordagem essencial para explorar ao máximo o desempenho das arquiteturas modernas, como GPUs, processadores multicore e sistemas distribuídos. Ao dividir uma tarefa em subtarefas que podem ser executadas simultaneamente, essa técnica não apenas aumenta a eficiência computacional, mas também reduz significativamente o consumo energético ao diminuir o tempo de execução. Em vez de executar uma única tarefa sequencialmente, a programação paralela permite que seja dividida em partes menores, chamadas de threads, que podem ser executadas simultaneamente em diferentes núcleos de processamento, otimizando núcleos de memória, permitindo que eles operem em frequências mais baixas por meio do DVFS. A computação distribuída é uma abordagem em que múltiplos sistemas de computação independentes, chamados de nós, colaboram para executar tarefas ou resolver problemas de forma coordenada. À medida que as aplicações exigem mais poder de processamento, como simulações científicas, aprendizagem de máquina ou Big Data,
Torna-se inviável atender essas demandas em um único sistema. A computação distribuída divide a carga de trabalho entre múltiplos sistemas, permitindo que grandes problemas sejam resolvidos de forma mais eficiente e rápida. Tal estratégia permite que ocorra uma redução significativa no consumo energético, pois, ao invés de se sobrecarregar um único nó processador, a computação distribuída permite que várias máquinas operem em paralelo, muitas vezes em níveis de energia otimizados. Cada nó realiza uma fração do trabalho total, evitando que um único sistema opere em alta potência continuamente. A computação distribuída é escalável, permitindo que novos nós sejam adicionados conforme necessário, o que também melhora a eficiência energética ao usar apenas os recursos necessários para uma carga específica. Além disso, a redundância nos nós ajuda a mitigar falhas, garantindo eficiência operacional. Então, agora nós iremos falar sobre o impacto da eficiência energética na computação. A eficiência energética ela tem transformado profundamente a computação moderna, né? Trazendo benefícios em escalabilidade, custo, desempenho e sustentabilidade ambiental. Então, à medida que a demanda por capacidade computacional cresce, a necessidade de arquiteturas de hardware e software energicamente eficientes se torna cada vez mais críticas. Com isso, né, há impactos em diferentes setores da computação. Aí agora nós vamos falar sobre o primeiro, que é no campo da computação de alto desempenho, HPC. A eficiência energética ela é um fator determinante para alcançar tanto escalabilidade quanto sustentabilidade. Com isso, né, supercomputadores eles são projetados para maximizar o desempenho, enquanto minimizam o consumo energético. Esse sistema, né, que há nesses supercomputadores, eles combinam tecnologias avançadas, incluindo GPUs de alta eficiência, memórias de baixa latência e técnicas inovadoras de resfriamento. Além disso, algoritmos de otimização energética permitem que os recursos computacionais sejam utilizados de forma dinâmica, ajustando o consumo de energia com base na carga de trabalho. Essa inovação não apenas torna os supercomputadores mais acessíveis, mas também permitem que instituições acadêmicas e centros de pesquisa realizam simulações e análises em larga escala com menor impacto ambiental. Então, esse é um impacto que ocorre, né, no campo da computação de alto desempenho. Outro setor, né, que tem esse impacto é o data center sustentável. Por quê? Os data centers eles representam a espinha dorsal da infraestrutura digital global. Eles são responsáveis por uma parcela significativa do consumo energético mundial. Então, para lidar com esse desafio, os operadores de data centers eles têm implementado uma série de estratégias para aumentar a eficiência energética. Uma dessas estratégias é a técnica como DVFS, Dynamic Voltage and Frequency Scale. Enfim, que basicamente ajusta dinamicamente a tensão e a frequência dos processadores com base na carga de trabalho, reduzindo assim o consumo durante períodos de baixa demanda. O escalonamento dinâmico ele otimiza a alocação de recursos, desligando servidores ociosos ou redirecionando cargas para unidades mais eficientes. Além disso, sistemas de resfriamento eficientes, como o uso de resfriamento evaporativo e a utilização de temperaturas ambientes mais elevadas, têm sido adotados para reduzir o consumo de energias associado à climatização. Tem também a integração de fontes renováveis de energia, que ajuda a reduzir, né, emissões de carbono e promover a sustentabilidade ambiental. Empresas líderes, né, do setor, como a Google, Microsoft e a Amazon, elas têm investido bilhões em tornar suas operações 100% sustentáveis nos próximos anos. Então, esse é o impacto que está ocorrendo, né, nos data centers sustentáveis.
Outro setor que está tendo impacto também é o de inteligência artificial e aprendizado de máquinas, né? Que a eficiência energética ela tem desempenhado um papel crucial no avanço de IAs e de ML, aprendizagem de máquina. Por quê? Treinar modelos de IAs de última geração com redes neurais profundas requer grande quantidade de poder computacional. Esse processo ele pode ser extremamente intensivo em energia, especialmente em data centers que realizam treinamentos em larga escala. Então, para mitigar esse impacto, foram desenvolvidos hardwares especializados, como GPUs, TPUs e NPUs, que são projetados para realizar cálculos matriciais e operações de interferências de forma altamente eficientes. Além disso, arquiteturas centradas em memória, como memórias HBM, reduzem a latência e o consumo energético. Todas essas inovações não apenas tornaram o treinamento de modelos mais rápidos e menos dispendiosos, mas também democratizaram o acesso a IAs, permitindo que organizações menores desenvolvam soluções avançadas com custos reduzidos. E por último, a gente tem um setor de dispositivos móveis IoT, que também receberam um impacto. Por quê? A eficiência energética também tem revolucionado essas áreas. Em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, a vida útil da bateria é uma prioridade absoluta. Logo, processadores baseados na arquitetura ARM, projetados para consumir menos energia por operação, eles têm dominado o mercado devido à sua alta eficiência. Técnicas como Power Gating, que desliga partes dos processadores que não estão sendo usados, e Dynamic Clock Scaling, que ajusta a frequência do processador com base na demanda, são amplamente utilizadas para minimizar o consumo de energia. Nos dispositivos de IoT, a eficiência energética ainda é mais crítica, mas inovações em protocolos de comunicação de baixo consumo, como o Zigbee e o Bluetooth Low Energy, têm possibilitado a operação sustentável de redes IoT em grande escala. Nesse slide, nós vamos falar sobre as aplicações práticas da eficiência energética. Aqui nós citamos 3 aplicações, mas existe mais. Porém, nós vamos focar só nessas 3. A primeira é as simulações científicas. Porque elas exigem capacidades computacionais intensivas, Porque elas têm que modelar fenômenos complexos, como previsões climáticas, análises genômicas e simulações da física de partículas. Então, com isso, a eficiência energética é essencial para viabilizar essas atividades de forma sustentável. Dessa forma, há uma plataforma computacional que ela é o BOINC. Ela representa um marco de como a eficiência energética pode ser aplicada na prática. Por quê? O sistema do BOINC ele aproveita a capacidade ociosa de CPUs e GPUs de voluntários ao redor do mundo para realizar cálculos científicos complexos, democratizando o acesso a recursos de computação de alto desempenho. Então, essa abordagem ela não apenas reduz o custo operacional das pesquisas, mas ela também otimiza o consumo energético, a reutilizar recursos que de outra forma ficariam inativos. Além disso, há avanços na programação paralela e no uso de algoritmos otimizados, que garantem que a energia seja utilizada da forma mais eficiente possível, mesmo em cenários com hardware heterogêneo. Então,
em simulações científicas, essa está sendo uma das aplicações práticas, né, da eficiência de energia. Agora, outra aplicação prática é na computação em nuvem. Por quê? Ela é um dos pilares da infraestrutura digital. Oferece flexibilidade, escalabilidade e acesso sob demanda a recursos computacionais. Porém, a operação de data center em larga escala consome enormes quantidades de energia, tornando a eficiência energética uma das prioridades, né, para os provedores de nuvem. Com isso, empresas como a Amazon, Microsoft e Google, eles têm utilizado uma estratégia avançada para otimizar o consumo de energia. Essa estratégia, uma, né, dessas estratégias, é o escalonamento dinâmico de recursos, que basicamente ele ajusta automaticamente a alocação de servidores com base nas flutuações da carga de trabalho. Além disso, técnicas como virtualização eficiente, gestão térmica avançada e o uso de algoritmos baseados em inteligência artificial ajudam a minimizar o desperdício de energia. Outra eficiência energética, né, que eles estão tendo na computação em nuvem, que eles têm adotado fontes de energia renováveis, como energia solar e eólica, que é usado, né, para reduzir a questão do carbono. Outra abordagem inovadora também, dentro da computação em nuvem, é o uso de hardware personalizado, como vocês podem ver aqui, né, como o FPGA e o ASIC. Eles oferecem melhor desempenho por watt em comparação com hardware genérico. Agora, outra aplicação prática, né, que nós temos é a internet das coisas. Dentro, né, da internet das coisas, nós temos os sensores de IoT e dispositivos conectados. Frequentemente, eles operam com recursos de energia limitados, como bateria, tornando a eficiência energética essencial para prolongar sua vida útil e funcionalidade. Outra questão é a computação de borda, que reduz a dependência de data center, né? Economizando energia na transmissão de dados. Então, essas são as 3 aplicações, né, da eficiência de energia que nós temos. Agora, nesse slide, nós vamos falar sobre os desafios futuros da eficiência energética. Em primeiro lugar aqui, né, nós temos os desafios na computação aproximada em escala. A computação aproximada é uma abordagem que reduz a precisão de cálculos para melhorar a eficiência energética. E isso tem mostrado um grande potencial em aplicativos onde pequenos erros podem ser tolerados, como aprendizado de máquinas e processamento de sinais. Porém, um desafio significativo é adaptar essas técnicas para workloads mais amplos e diversificados, incluindo aqueles que exigem alta precisão. Então, para que a computação aproximada seja amplamente adotada, será necessário desenvolver ferramentas robustas de hardware e softwares que serão capazes de garantir que os compromissos entre precisão e eficiência sejam gerenciados de maneira previsível e segura. Então, esse é um desafio que nós temos, né, na computação aproximada. Nosso segundo tópico, né, é os desafios na integração de tecnologia emergente. Memórias não voláteis, né, emergentes, como ReRAM, MRAM e memórias de mudanças de fase, têm o potencial de revolucionar a eficiência energética, oferecendo maior densidade de armazenamento e menor consumo de energia em comparação às tecnologias tradicionais.
Porém, a adoção em larga escala dessas tecnologias ainda enfrenta desafios técnicos, como confiabilidade, escalabilidade e custo de fabricação. Além disso, a integração dessas memórias com arquiteturas exige avanços significativos no design de circuitos. E também exige um avanço no protocolo de comunicação para garantir desempenho e compatibilidade. Nosso terceiro tópico aqui, nós vamos ver os desafios na computação óptica. A computação óptica, que utiliza, em vez de eletricidade, para transmitir e processar informação, surge como uma tecnologia promissora para superar as limitações de eficiência energética das arquiteturas baseadas em eletrônica tradicional. Essa abordagem é especialmente atrativa para aplicações que envolvem grandes volumes de dados, como redes de data center, onde o consumo de energia é uma preocupação crítica, né? Porém, a computação óptica enfrenta barreiras práticas, como o desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de dispositivos e interfaces que possam ser produzidos em escala comercial. Além disso, será essencial criar ferramentas de programação e algoritmos otimizados para aproveitar o máximo dessa nova abordagem. Então, esses são os desafios, né, que a computação óptica apresenta. E temos também a sustentabilidade global, que basicamente a eficiência energética em sistemas computacionais não é apenas uma questão de desempenho, mas também um imperativo ambiental. Reduzir as emissões de carbono associado ao uso de tecnologia da informação é um dos objetivos centrais para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Isso requer uma abordagem abrangente, que inclui desde a criação de hardware mais eficiente até o uso de fontes de energia renováveis e a otimização de softwares para minimizar o consumo energético. Então, a colaboração entre indústria, governos e instituições de pesquisa será essencial para alcançar uma computação mais sustentável, garantindo que as tecnologias futuras sejam tanto inovadoras quanto ecologicamente responsáveis. Então, essas são os desafios, né, encontrados para a sustentabilidade global. Então, agora concluindo, a eficiência energética em arquitetura de computadores é uma necessidade crucial no cenário tecnológico moderno. As inovações em hardware, algoritmo e gerenciamento térmico estão transformando a computação, tornando-a mais sustentável e acessível. No futuro, a integração de tecnologias emergentes e novas abordagens arquiteturais continuará moldando o equilíbrio entre desempenho e sustentabilidade. Eu gostaria de agradecer a sua atenção e tenha um bom dia.